Pera aí, família. Tô chegando aqui na área pra gente fazer um Megazord da Liga Cripto. O Rodrigão tá vindo ainda, mas ainda não chegou. Mas a gente fala sobre coisas importantes no vídeo de hoje, no momento em que o Bitcoin corrige mais uma vez, a gente vê SP500 corrigindo, mesmo junto com o ouro estando próximo de máximos históricos, o que não é o caso do Bitcoin. Então as pessoas já começam a falar de bandeira de baixa, a gente falou isso até no clube de membros, a gente tem alvo abaixo de 70 mil dólares, é claro, se a gente perdeu o nosso último fundo mais importante ali estabelecido nos 80 mil dólares, e a gente vai falar um pouco desse momento que eu acho bastante interessante pelo fato de a gente não ter vivido um momento, como eu disse, em que o ouro vem de máximas, a SP500 vem de máximas e o Bitcoin já vem muito abaixo da sua máxima no momento ali de extremo pessimismo. Então, por que a gente tem, ao mesmo tempo que o favorecimento, né, de ativos de segurança, como é o ouro, e de ativos de risco, como é SP500, mas o Bitcoin não entra nessa conta? Então o Bruno vai trazer aqui um pouco de dados econômicos, Igor vai trazer também alguns dados on-chain, pensamentos dele, e eu inicio falando que, na minha ideia, né, na minha concepção, a gente tem um primeiro ponto que é pessimista, né, pro Bitcoin especificamente, que é a leitura do ciclo de 4 anos, né, que é a leitura clássica, mística, de que agora é bear market, não interessa o que possa acontecer, né, nem se Satoshi sair agora assim para a TV, agora é bear market. Então tem essa leitura que traz um peso histórico. Fora isso, a gente tem também o Yen Carry Trade, que tem tudo para aumentar, né, o Banco Central japonês aumentar essa taxa de juros, a gente tem que ter esse desembaraço, né, de operações financeiras, e aí você vai me perguntar, mas Mário, por que isso não está atingindo ações? Eu acho que já começa a atingir nesse dia de hoje, eu acho que o Bitcoin ele só foi como se fosse uma bússola antecipada, principalmente por conta da sua alta liquidez e que, assim, a Liga carrega para o longo prazo, a gente entende isso como o melhor ativo possível, mas o mundo hoje ainda vê como um ativo mais arriscado que propriamente ações e, consequentemente, obviamente, né, mais arriscado que o ouro. Se fala também de manipulação, né, de preço, a gente vai comentar um pouco sobre isso também, e um outro ponto que eu queria destacar é o reforço que a China fez contra o banimento de mineração de Bitcoin. Então isso saiu algumas matérias e a gente viu o desligamento de máquinas. Nesse desligamento de máquinas, a força, né, da rede do Bitcoin cai, mas a gente também tem muitas das vezes uma pressão vendedora por conta da movimentação dessas operações. Você não tem como manter a mineração funcionando, fazer o seu deslocamento, então você muitas vezes desliga as máquinas, vende Bitcoins, cobre custos e segue para um novo local para mineração. Então a gente tem forças hoje que atuam, na nossa opinião, muito sobre o Bitcoin, que são a respeito do Bitcoin, mas a gente também tem um momento de medo ali e dúvida dentro do mercado tradicional, que o mercado tende a se, digamos assim, diminuir o seu risco no ativo que hoje ainda é o ativo mais arriscado em que as pessoas, né, se expõem, né, obviamente mais arriscado que o mercado de ações e o ouro que a gente está comentando aqui. Então, Brunão já vai trazer aqui um pouco também do que aconteceu e pode ter ajudado também nesse momento ruim do Bitcoin em termos de dados econômicos, dados macro dos Estados Unidos, né, e do mundo. Fala aí, Brunão. Com certeza. Bom, primeiramente o Mário não falou, mas eu lembro sempre a vocês de deixar aquele like nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não for um inscrito e um comentário sobre esse estilo de vídeo um pouco diferente é sempre muito válido. Bom, no meu último vídeo, nesse último domingo, eu comentava sobre, muito possivelmente, a última semana de 2025, ainda com a plena liquidez presente nos mercados. Afinal, semana que vem a gente já começa a ver Natal, período de festas, então essa semana já seria por si só uma semana muito importante. Com a quantidade de dados econômicos sendo divulgados, tanto hoje, quanto amanhã, quanto quinta, quanto sexta, ela se torna ainda mais relevante. Então hoje, por exemplo, nessa terça-feira, a gente viu o payroll referente ao mês de novembro, que estava atrasado, sendo divulgado de forma um pouco mista. Então a gente viu a quantidade de vagas geradas fora de setores não agrícolas, o famoso payroll, um pouquinho acima das expectativas, é verdade, mas não surpreendendo tanto, ou seja, ele não se mostrou tão aquecido assim, ainda reforça pra gente o mercado de trabalho arrefecido. E o outro ponto que pra gente que espera estímulos econômicos por parte do Fed, que espera corte de juros, a gente, claro, vê a taxa de desemprego subindo ainda mais. Então a taxa de desemprego chega a 4,6 pela primeira vez desde setembro de 2021, ou seja, é um marco histórico em 4 anos. Então se a gente for fazer uma breve análise sobre
sobre os últimos meses em relação à taxa de desemprego. Basicamente, de janeiro desse ano até mais ou menos agosto, a gente flutuou em 4,1, 4,2, 4,40, né? Ou seja, 4,0. A partir do mês de setembro até novembro, a gente sobe rapidamente de 4,2 para 4,6, o que mostra para a gente um sinal claro que a taxa de desemprego começa a se tornar um problema. Nesse momento, a taxa de desemprego ela não é suficiente para trazer uma política um pouco mais flexibilizada por parte do Fed, mas com certeza ela começa a martelar na cabeça dos dirigentes que eles terão que trazer estímulos, muito possivelmente para o próximo ano, para controlar esse importante pilar da economia. Então, a minha opinião é: o Bitcoin ainda não se move, mas com a iminência de possíveis injeções de liquidez para o próximo ano e novos cortes de juros, quem sabe a gente pode ver sim o Bitcoin sofrendo positivamente a partir aí, quem sabe, de fevereiro, março. Afinal, no mês de janeiro as probabilidades de momento são para que a gente não tenha cortes de juros, mas com esse cenário de mercado de trabalho mostrando o enfraquecimento e quem sabe no final dessa semana com o CPI e o PCE mostrando uma inflação controlada ou quem sabe abaixo das expectativas, isso pode sim reforçar não só um corte de juros para janeiro, como também reforçar aquela ideia de mais de um corte durante o ano de 2026. É verdade que durante a declaração do Jerome Powell, ele fala em somente um corte para 2026 e somente um corte para 2027, mas é aquilo, é depender dos dados econômicos para então agir. Eu acredito que a economia se mostrando enfraquecida, eles devem trazer estímulos. Perfeito. E a gente também tem a mudança da cadeira do Fed, sim, muito provavelmente em já maio, em maio, né? Então isso também pode mexer com as regras do juros. Só para finalizar, tem outros dois pontos que são questões de estímulos, né? A gente viu nas últimas horas o Hassett falando sobre dividendos em relação às tarifas que foram cobradas pelo Trump, que pode ser algo para o ano que vem. Fala também sobre tax refund, né? Ou seja, o refund das taxas norte-americanas, dos impostos nos Estados Unidos para a população, então cerca de $1.000, $2.000 para cada cidadão, o que de certa forma pode ser interpretado como uma injeção de liquidez. Ainda não um QE, o Quantitative Easing, mas uma fonte de liquidez. Então, família, em relação ao que o Bruno acabou de trazer, para mim ficou muito claro que na última reunião, na última quarta-feira, o Fed ele presta atenção hoje principalmente em duas coisas. Uma é o desemprego e a outra seria a inflação. A inflação, a gente sabe que o último dado sai um pouco acima do esperado, isso é negativo. Hoje o desemprego vindo também um pouco pior que o esperado, acaba sendo positivo em relação a que eles tenham que fazer alguma coisa para não deixar com que esse desemprego realmente se alastre nos Estados Unidos. Eles claramente se mostraram muito preocupados e atentos a isso. Então isso reforça, na minha visão, uma visão otimista ainda para o ano que vem, no sentido de que eles estão atentos que vão ter que injetar em algum momento para não deixar com que o pior aconteça. Como eu venho falando para vocês, devido a isso, se a gente olhar só nos Estados Unidos, eu creio que são boas perspectivas, mas essas boas perspectivas de corte de juros já está começando a comprar os títulos, 40 bilhões mensais mais ou menos vão ser inseridos na economia mensalmente. Lembrando que isso está acontecendo hoje e há 15 dias atrás era o contrário, eles estavam enxugando dinheiro da economia. Então de um mês para o outro simplesmente parou de enxugar para começar a injetar. Isso não é sentido a curto prazo, tem um tempo aí que isso começa a ser sentido. Então as perspectivas são boas. Ao mesmo tempo, quando nós temos boas perspectivas, qualquer coisa que mude isso, não vai conseguir cortar como imaginou, não vai conseguir injetar como imaginou. Sempre que tem, né, uma quebra de expectativa no que era bom, isso pode desencadear, caso aconteça, isso pode ser um gatilho para desencadear algo pior. E é óbvio que essas coisas a gente não tem como prever nunca quando vão acontecer, né? São os chamados eventos cisne negro. Eu só vejo nessa visão algo desse tipo para realmente tornar as coisas muito pessimistas. Tem um lance do Japão lá, mas para mudar realmente, afundar como afundaram ciclos passados, eu ainda não vejo algo muito claro. E aí, entrando no ciclo de 4 anos, realmente é uma perspectiva de que a gente entraria em bear market agora e o topo teria sido em outubro de 2025, exatamente quando deveria ser. É óbvio que todo mundo esperava um retorno de investimento maior, isso realmente seria decepcionante, principalmente em relação às altcoins, que se a gente excluir o Bitcoin, o mercado não expandiu ainda, então isso seria bem esquisito, a gente pode usar essa palavra, mas
é a vida como ela é. A gente tem que, né, se atentar ao que está acontecendo também para não ficar agarrado a coisas e acabar morrendo com elas. Mas eu ainda vejo que é uma perspectiva boa para os próximos 2, 3 meses, que se nós acharmos novos topos, lá na frente a gente vai olhar para trás e vai ver, cara, foi mais ou menos da mesma forma. Não é porque um topo em fevereiro, março aconteceu que não, foi tudo diferente. Não vejo isso. Mas se realmente for um ano em que a gente acha um topo em julho, agosto, setembro, lá para o final do ano, aí realmente vai ter sido bem diferente do que os ciclos passados. Isso só o futuro dirá. Por isso que agora, para mim é muito claro, você só não pode fazer 3 coisas. Se alavancar, comprar porcaria, então é Bitcoin no máximo, Bitcoin Ethereum, e não botar um dinheiro que você pode ter que realizar um possível prejuízo, porque você tem que usar na sua vida. Se você não fizer essas 3 coisas, enxergar valor no Bitcoin, o seu risco fica o famoso risco zero, porque por mais que o Bitcoin venha a cair ano que vem, no curto prazo, nos próximos 2 anos, a gente sabe que no longo prazo ele sempre vai achar novas máximas. Perfeito, Igão. E só para complementar a questão dos 4 anos, eu acho até que a gente pode ter um 2026 melhor do que o esperado, porque, como o Benjamin Cohen até trouxe ali uma análise de 2019, em que a gente tem fim do QT, início do QE, a gente já tinha cortes de juros, já vinha baixando eles. Então é como se, na minha leitura, o ciclo de 4 anos e esse momento de transição monetária, eles casassem melhor para um momento de queda e consolidação. Mas que, eventualmente, quando a gente tiver a verdadeira injeção ou o aumento dessa injeção e, possivelmente, taxas de juros ainda menores, a gente deva ver, né, o mercado de ações, enfim, os mercados para você se proteger, né, literalmente, da depreciação das moedas de bancos centrais, valorizando. Né? Então, estou falando assim, dólar... a gente já vê um movimento agora, né, que eu vinha falando no início do vídeo, das pessoas indo para o SP500, mas, né, em exclusão do Bitcoin, me parece ali um movimento de saída de moedas de bancos centrais, não só do dólar, mas a noção de que estar posicionado em moedas de bancos centrais é algo nocivo, né, com o passar do tempo, principalmente no momento em que a gente vem mudando de uma política restritiva para uma política expansionista, né, que seria a palavra correta. Bom, acho que é isso, né? A gente vai se aproximando então do fim do vídeo. Queria deixar só uma palavrinha rápida em relação à Bybit, parceira aqui do nosso canal. Tem uma promoção para novos usuários, ou seja, você que está assistindo a gente e ainda não tem uma conta na Bybit. Essa é uma oportunidade boa, você criando a sua conta, fazendo um depósito de R$600 ou mais por Pix ou por cripto, você recebe um baita cashback no momento do seu depósito de R$100. Você pedindo o cartão da corretora, o cartão Bybit, onde você consegue realizar compras com ele, seja online, né, iFood, enfim, dentre diversos estabelecimentos, você gastando esses R$600, você recebe mais R$50 de bônus. Então, 100 no depósito, mais 50 de bônus para usar esse valor no cartão, ou seja, R$150 de cashback aí na Bybit para novos usuários. Então, é isso, família. Então, a gente vai finalizando o nosso vídeo por aqui, né? Fechando aí essa terça-feira. E amanhã tem mais, tem live do Rodrigo, tem vídeo do Igor novamente. Eu me despeço por aqui e passo para meus queridos. É isso, família. Forte abraço. Não se esqueça do like. Genuinamente, se você curtiu o vídeo, vamos espalhar esse vídeo. O YouTube afora. E é claro, né, o YouTube não tem stake, então você não está perdendo nada. Família, uma boa terça-feira a todos. E não se esqueça, acho que o momento principal é sobrevivência. É isso que falo. O mais importante agora é sobreviver, continuar firme no mercado. Eu sei que esses momentos parece que o mercado nunca vai voltar a subir, mas acreditem, é tudo cíclico. Se tem um momento de pessimismo, a única certeza é que ele vai passar. E um momento de otimismo também. Se chegarmos lá, pode ter certeza que ele vai passar. Então, sobrevivência a longo prazo, comprando Bitcoin, no final sempre vai dar tudo certo. Beleza, família? Tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Valeu. Forte abraço, família. Valeu.